Aleluia. Que tempo, irmãos, maravilhoso estamos vivendo aqui, amém? Eu estou tão feliz em poder participar deste evento durante esses dias, durante esse tempo. Eu estou tão feliz em poder voltar para essa igreja tão querida, tão amada. Nós temos um carinho, tanto eu quanto minha esposa. E eu vou também incluir o meu filho Danielzinho, né? Minha esposa e Danielzinho não puderam vir, né? Eu recebi uma mensagem dela de que ela está me vendo pela internet. Meu amor, eu te amo. Danielzinho, papai te ama, tá bom? Eu e minha família temos um carinho muito especial pela vida do pastor Francisco, pela vida da Tereza, pela vida do Tiago, de toda a liderança dessa igreja. E quando eu recebi um convite, rapidamente aceitei, porque é sempre bom estar perto de pessoas que nós amamos, não é? Estar perto de pessoas queridas nossas. De forma, irmãos, que é um prazer, é uma honra poder compartilhar da parte de Deus com você. Não é? Durante esse tempo que vivemos, de conferência de jovens, nós temos recebido tanto da parte de Deus, não é, irmãos? Coisas especiais queremos carregar por toda a nossa vida. Amém? Mas essa noite, eu poderia dizer, será o encerramento. Amém? Deus tem mais a compartilhar conosco. De fato, o público agora está bem heterogêneo, assim, não é? Está bem misturado, não é? É uma conferência jovem, mas independente da sua idade, você pode ter o espírito jovem, hein? Aleluia! A Bíblia diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém, irmãos? Mais velho por fora, mas mais novo por dentro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é possível ter um espírito jovem. Amém? É possível ser intenso para com as coisas de Deus, independente da disposição física, amém, ou corporal. Existe um poder dentro de você, amém, que te levanta, que te ergue, que te fortalece, que te motiva, que te incentiva. Amém, irmãos? E eu quero compartilhar algo com você essa noite, irmãos, que é simples e ao mesmo tempo profundo. Amém? Eu queria que você atentasse para tudo aquilo que será compartilhado esta noite. A palavra, irmãos, tem verdades poderosas que nos libertam, tem verdades poderosas que transformam uma vida. Amém? E aquilo que será compartilhado hoje, talvez você nunca tenha ouvido assim, ou ouvido dessa forma, mas eu estarei aqui baseando tudo que eu vou falar pela palavra de Deus, e se você abrir o seu coração para receber, a sua vida não será mais a mesma, porque o teu destino será alterado. Amém? Eu quero de antemão dizer para você que Deus não criou você para sofrer, amém? Glória a Deus! Deus criou você para ser feliz, amém? E Ele não mediu esforços para enviar o seu filho, para plantar o seu filho, para te dar uma nova vida. Amém, irmãos? Uma vida abundante. Nós recebemos de Deus, através de Cristo Jesus, uma vida abundante. Amém? Mas, para que isso acontecesse, irmãos, foi preciso que Jesus Cristo passasse por um processo. E eu vou estar aqui, irmãos, detalhando um pouco desse processo com você. Amém? Isso vai te ajudar, te motivar a amar mais o Pai, a valorizar mais ao Senhor, bem como também a se valorizar. Você vai se valorizar mais. Amém, irmãos? Diz para o teu vizinho, você não é qualquer coisa. Você não tem qualquer coisa. E você não pode qualquer coisa. Diz para essa pessoa que está do seu lado aí, você é simplesmente o melhor de Deus. Diz para essa pessoa aí, você tem uma herança que nem Bill Gates tem. Aleluia! Glória a Deus! E nós vamos, irmãos, entender isso. Você trouxe Bíblia? Aleluia! Não importa se você tem ela impressa ou, de repente, um dispositivo móvel. Contanto que você tenha trazido a sua Bíblia para podermos conferir algumas coisas. Paulo considerou os crentes bereanos mais nobres porque eles conferiam tudo aquilo que Paulo ministrava. Amém? Então, vamos ser crentes nobres, amém, essa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 3.
no verso 16. Minha oração é que você seja sacudido por Deus essa noite. Amém? Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E até para ganharmos tempo, você já pode ir também para 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler em seguida 1 Pedro, capítulo 1. Depois de 1 Timóteo 3,16. Diz assim, você está lá comigo? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, vistos dos anjos, pregado aos gentios ou entre os gentios, crido do mundo e recebido acima na glória. Amém? Preste atenção nesses termos. Mistério, inicialmente, e piedade. Quando a Bíblia usa esse termo mistério, ela não está se referindo a uma realidade presente, mas a uma realidade passada. Amém? Onde a vontade de Deus para o homem era misteriosa. Amém, irmãos? Mas nunca foi a vontade de Deus que o homem não o conhecesse, ou não conhecesse a sua vontade. Por Cristo ainda não ter se manifestado em carne ou na terra, muito embora ele existisse, o homem não poderia conhecer plenamente Deus. Então, a vontade de Deus plena, ela era misteriosa. Ora, a Bíblia nos diz em Colossenses, no capítulo 1, no verso 26, que o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas foi manifesto aos seus santos. Tem algum santo aqui? Amém. A quem Deus quis fazer conhecer. Diga assim, Deus quis fazer conhecer. Aleluia! A quem Deus quis fazer conhecer quais as riquezas deste mistério entre os gentios. Cristo em nós, ou Cristo em vós, a esperança da glória. Uau! Olha só, o apóstolo Paulo diz, o mistério que esteve oculto. Ora, irmãos, o mistério já é misterioso, quanto mais oculto. Não é, irmãos? O mistério que esteve oculto. O homem, irmãos, tentava, pelos seus sentidos físicos, tateando, alcançar Deus de alguma maneira. Mas ele estava impossibilitado de alcançar Deus de uma forma plena, irmãos. É por isso que o homem não se saciava na antiga aliança. Nós estamos numa aliança a qual a Bíblia diz que é baseada em melhores promessas, na qual Cristo é o mediador. Amém. Aleluia! O ministério da lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. E quantos sabem, irmãos, que apesar do valor que Moisés tem, Cristo é superior a Moisés? Amém. Aleluia! E nós não estamos em Moisés, nós estamos em Cristo. Amém. Diga assim, eu estou em Cristo. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia nos diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Tudo se fez novo onde, irmãos? Por fora ou por dentro? Eu não sei quanto a você, irmãos, mas quando eu nasci de novo, nada mudou por fora, mas uma revolução aconteceu no meu interior. Amém, irmãos? Aleluia. Eu era branquinho, continuei branquinho. Amém, irmãos? Eu tinha mais cabelo, perdi um pouquinho. Aleluia. Mas não me foi adicionado cabelo quando eu nasci de novo. Amém? Eu permaneci o mesmo por fora, irmãos, mas uma transformação extraordinária aconteceu dentro de mim, assim como uma transformação extraordinária aconteceu dentro de você. E quem possibilitou tudo isso, irmãos? Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que se submeteu ao propósito de Deus, ou ao plano do Pai. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, utiliza o termo piedade, seguido de mistério. Grande é o mistério da piedade. O que é piedade, irmãos? Vida santa, vida com Deus, vida do modo de Deus. Amém? Vida consagrada a Deus. Essa foi a vida que Jesus Cristo viveu no passado e que possibilitou Deus o Pai de ressuscitá-lo dentre os mortos. Uau! Você não se importa se eu ficar um pouco empolgado com a palavra, não é? A vida santa que Jesus Cristo viveu autorizou o Pai de alcançá-lo em uma condição de perdido. Vamos chegar lá. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, em uma das orações registradas em Efésios, ele orou por espírito de sabedoria e de revelação.
no pleno conhecimento de Cristo Jesus, que os olhos do coração daquele povo, irmãos, fossem iluminados para que eles viessem a enxergar qual a esperança da sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com eles que creem, segundo a operação da força do seu poder, que operou ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, muito acima de toda potestade, de todo domínio, de toda autoridade e de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele deu esse poder para quem? Para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que pode tudo em todas as coisas. Uau! A concentração máxima do poder de Deus, irmãos, ocorreu quando ele ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. O maior feito de Deus em todas as eras aconteceu quando ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Essa concentração de poder, Deus pegou e deu para quem? Oh, deu para a igreja. Tem alguém que faz parte aqui da igreja? Aleluia. Diga assim, nada, nem ninguém é páreo para mim. Diga de novo, que eu acho que você não se convenceu disso não. Diga, nada, nem ninguém é páreo para mim. O que é o diabo diante desse poder, irmãos? O que é o pecado diante desse poder, irmãos? O que é esse mundo diante desse poder, irmãos? O que são as circunstâncias diante desse poder, irmãos? Nada! Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga assim, o gigantão habita em mim. A concentração máxima, diga, do poder de Deus habita em mim. Diga assim, o poder da ressurreição habita em mim. Ora, Paulo orou, irmãos, por aquela igreja, para que aquela igreja entendesse o que Deus havia feito. Se Paulo orou para que aquela igreja entendesse o que Deus havia feito, é porque, irmãos, era muito importante isso. Precisamos entender isso. Porque Jesus Cristo não conquistou o que conquistou, ou não foi autorizado por poder de Deus a se manifestar, ressuscitando a Cristo Jesus, irmãos, de uma forma assim, simples. Não foi um processo fácil para Jesus. Era preciso, irmãos, que o Filho de Deus se identificasse não somente fisicamente como homem, mas também e principalmente espiritualmente. Por quê? Porque ninguém pode tirar alguém de um determinado lugar sem que vá para aquele lugar no qual aquela pessoa está. Por isso que Jesus Cristo se identificou conosco fisicamente e espiritualmente. A Bíblia nos diz que ele se tornou semelhante a nós em todas as coisas. E para Jesus Cristo, irmãos, que muito embora soubesse quem era o homem, ele não sabia o que era ser homem. Ele nunca tinha provado na pele essa emoção. Jesus existia do lado do Pai. Jesus estava com o Pai. Ele nunca tinha deixado o Pai. Mas ele resolveu fazer isso para tornar o propósito do Pai possível. Aleluia. É por isso que a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem vivia em sofrimento antes de Cristo, mas com Cristo o homem sai de uma zona de sofrimento, irmãos. Aleluia. E vai para uma zona onde ele prospera, onde ele tem alegria plena. Mas quem possibilitou isso foi Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Jesus Cristo se identificou conosco. A Bíblia nos diz, irmãos, em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que devia se apegar, mas se esvaziou, se tornando assim semelhante aos homens, e achado na forma de homem, irmãos, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. E aí a Bíblia enfatiza, que tipo de morte foi essa? É morte de cruz.
Por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo se esvaziou da sua glória. Nesse texto de 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus Cristo se manifestou em carne. Isso automaticamente me lembra ou me faz recordar de João capítulo 1, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, se tornou homem, feito nós. O homem estava incapaz de chegar até Deus, então Deus resolveu o problema. Ele veio até o homem, através de Cristo Jesus, para o reaproximá-lo a Ele. Uau! Oh, aleluia! O pecado, irmãos, bagunçou o plano original de Deus, por assim dizer. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Jesus Cristo resolveu o problema da humanidade, nos aproximando de Deus, porque havia, irmãos, uma parede de inimizade que separava o homem de Deus, era o pecado. Aleluia! Mas Jesus Cristo resolveu o problema do pecado, e agora toda a humanidade pode se achegar a Deus através de Jesus Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Então Jesus Cristo ele passou por um processo, irmãos, que não foi fácil, não foi simples. Abra sua Bíblia, deixa o seu dedinho aí em 1 Timóteo no capítulo 3 e vai comigo para 1 Pedro capítulo 1. Oh, aleluia! Veja o que está escrito aqui, irmãos, a partir do verso 10. Diz assim, você está lá comigo? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos. Veja que essa palavra sofrimento está no plural, porque não foi somente um tipo de sofrimento que Jesus Cristo passou. Amém? Guarde isso. Os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, tem uma versão que diz assim, é as glórias que o seguiriam. Ou seja, além de colocar o sofrimento no plural, outras versões colocam também a palavra glória no plural. Oh, aleluia! E as glórias que eles havia de seguir, ou que o seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então a Bíblia deixa bem claro, irmãos, nesse texto aqui, que Jesus Cristo ele passou por sofrimentos. E o primeiro sofrimento que Jesus Cristo passou, irmãos, foi deixar a sua glória. Quando Jesus Cristo, irmãos, ele se humanizou, quando a palavra se fez carne, ele deixou alguns atributos de Deus, como, por exemplo, onisciência. Jesus Cristo não era onisciente. Deixe suas pedras no chão, amém? Mas Jesus Cristo ele não era onisciente, ele não conhecia todas as coisas. Jesus Cristo era um homem ungido por Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, fluía nos dons do Espírito de Deus. Oh, aleluia! Calma que eu vou provar. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus Cristo saindo de Betânia, ao ver de longe uma figueira, teve fome. E a Bíblia nos diz que ele se aproximou daquela figueira para ver se nela tinha fruto. Quer dizer, Jesus não sabia que ela tinha. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, cercado por uma multidão, veio uma mulher por trás, irmãos, com fluxo de sangue. Ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na orla das vestes daquele homem, eu serei curada. Aquela mulher, irmãos, rompe diversas barreiras, que não temos tempo aqui para compartilhar, mas aquela mulher, ela se achega a Jesus com muito esforço e toca na orla dos mantos de Jesus. Jesus, de repente, para, porque ele sentiu dele fluir
Poder. E ele diz assim, alguém me tocou. Aí os discípulos que cercavam Jesus disseram assim, mestre, você está cercado por uma multidão. Aí como dizes tu, alguém te tocou? Todo mundo está querendo te tocar aqui. Mas Jesus Cristo tinha percebido um toque diferente. Jesus Cristo para e pergunta, quem me tocou? Será que ele estava, irmãos, brincando de esconde-esconde com aquela mulher? Alguém me tocou. Eu sei quem foi, mas eu não vou dizer. Não, irmão, Jesus Cristo não sabia, aquela mulher se denunciou. Fui eu. Aleluia. Jesus Cristo disse, vai, que a tua fé te salvou. Glória a Deus, ele não era, irmãos, onisciente quando estava aqui nessa terra. Jesus Cristo, ele não era onipresente, isso aí nem precisa provar, não é? Jesus Cristo não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, bem como também, irmão, Jesus Cristo, ele não era onipotente enquanto estava aqui nessa terra. Jesus até foi impossibilitado de fazer alguns milagres por conta da incredulidade de algumas pessoas. Aleluia. Esse processo foi um processo de sofrimento, irmãos, para Jesus. Ora, a Bíblia chega a nos dizer, se eu não me engano, em Hebreus no capítulo 5, que Jesus Cristo aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, aleluia, crescia em estatura, graça, sabedoria, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Jesus Cristo precisou crescer em todos os aspectos da vida, irmãos. Isso para Jesus foi sofrido. Isso demonstra a humanidade de Jesus, bem como também isso exalta a pessoa de Jesus por ele ter obedecido em tudo ao Pai. Jesus Cristo cresceu, quer dizer fisicamente, Jesus Cristo cresceu, quer dizer intelectualmente, Jesus Cristo cresceu espiritualmente e até para lidar com gente, Jesus Cristo cresceu. Aleluia. Ele cresceu socialmente também, em todos os aspectos da vida, isso trouxe um sofrimento para Jesus. Mas havia, irmãos, um tipo de sofrimento, que seria o ápice do sofrimento que aguardava Jesus. E que sofrimento era esse, irmãos? Separação do Pai. Porque muito embora Jesus Cristo tivesse assumido um corpo, ele ainda tinha comunhão com o Pai. Tanto é que a maneira pela qual Jesus Cristo se relacionava com Deus era assim, o chamando de Pai. Ninguém nunca tinha ousado chamar Deus de Pai, irmãos. Para os religiosos da época, isso era petulância demais. Chamar Deus de Pai. Mas Jesus Cristo chamava ele de Pai. Tiveram até alguns religiosos que dizem assim, como diz você, chama Deus de Pai? Opa! Como você chama Deus de Pai? Abraão é o nosso pai. Aí Jesus Cristo disse assim para aqueles homens, Abraão é o teu pai? Eu digo uma coisa para vocês, é o diabo que é teu pai. Vocês querem fazer os desejos dele. Ele nunca se firmou na verdade, ele é mentiroso, é pai da mentira. É o diabo que é pai de vocês. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos, quem não tem Deus como pai, que são aqueles que não nasceram de novo, são filhos do diabo. Mas aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se tornam automaticamente filhos de Deus. Não é à toa que João capítulo 1, verso 12, diz, a todos quantos receberam, aqueles que creem no seu nome, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui, irmãos? Oh, aleluia! Portanto, não peça mais, não ore mais, nem cante mais, me dá poder de filho. Diga assim, eu tenho poder de filho. Jesus Cristo sabia, irmãos, o que o aguardava. E era a separação do Pai. Agora, olha só como Deus é incrível. E como o plano de Deus foi um plano muito engenhoso. O diabo não mediu esforços para matar Jesus, mas o diabo não poderia, irmãos, fazer isso. Na verdade, Jesus Cristo não poderia morrer se ele voluntariamente não se entregasse pela humanidade. Eu não sei se você se recorda dessa história. Jesus Cristo, irmãos, depois de trazer seus ensinamentos para o povo, a multidão, indignada com Jesus, começa a empurrá-lo para que ele caia de despenhadeiro abaixo. Eu acho esse episódio impressionante, porque Jesus Cristo, de uma forma assim, sobrenatural, passa no meio da multidão. Como uma multidão cercando Jesus, empurrando ele para o precipício, não conseguiu ter êxito. Jesus Cristo, sobrenaturalmente, passou por meio daquela multidão. Aleluia. Jesus Cristo não poderia morrer se ele mesmo, voluntariamente, não se entregasse. Oh, aleluia. E ele fez isso por amor. Ele fez isso pensando em nós, pensando em mim, pensando em você.
Esse era o ápice do sofrimento de Jesus, irmãos. Um grande sofrimento o aguardava, a ponto de Jesus Cristo, na sua oração, no jardim do Getsêmani, dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. É interessante, irmãos, afirmar que Jesus Cristo, em alguns momentos, teve uma vontade diferente da do Pai. Ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo sabia qual era o seu plano ou o propósito de Deus para a sua vida, irmãos. Entregar a sua vida para resgatar a humanidade. Oh, aleluia, do cativeiro, da prisão, das garras do diabo, do inferno. Mas ele antes precisaria ir lá. Jesus Cristo se entrega, irmãos, para morrer. E ele é colocado numa cruz do Calvário. Pregado numa cruz. O diabo, naquele momento, ele teve um gostinho de vitória, um sabor de vitória. Mal o diabo sabia que ele estava cooperando com Deus. Deus fez o diabo de gato e sapato. Aleluia! O diabo pensando: eita, matamos aquele justo. Pronto, frustramos os propósitos de Deus. Eu imagino Deus assim. A Bíblia nos diz que Deus ri dos seus inimigos. Guarde isso que eu vou dizer. Nada é lei para Deus a não ser que Ele fale. Quando Deus fala algo, Ele se torna refém do que Ele diz. E Deus disse algo, irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 21, versos 22 em diante, que todo aquele que fosse pendurado num madeiro seria considerado maldito. Diga assim: Deus disse. Amado, se Deus disse, Ele precisaria cumprir. Quando Jesus Cristo ele foi crucificado, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele sabia o que o aguardava. Era o cumprimento da palavra. Eu sempre questionei, irmãos, como Jesus Cristo ia me tirar de uma condição de afastado do Pai, sem Ele ter errado. E de fato, irmãos, a Bíblia nos diz que Ele foi tentado em tudo, mas Ele não pecou. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 21, a Bíblia chega a dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Agora a minha pergunta: como Deus fez Jesus pecado? Deus fez Jesus pecado quando Jesus Cristo foi crucificado, porque naquele momento cumpriu-se a palavra de Deus. Isso fazia parte do plano de Deus. Jesus Cristo é crucificado. E naquele momento, irmão, Jesus Cristo se identifica espiritualmente com a condição da humanidade. Quer dizer, Jesus Cristo se mistura espiritualmente com a humanidade. A ponto de Deus, o Pai, olhar lá de cima e não conseguir mais detectar quem era filho de quem não era. Isaías capítulo 53, irmãos. A Bíblia nos diz, nessa passagem, que Jesus Cristo foi contado entre os transgressores. A Bíblia nos diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo morreu a nossa morte. Quando Ele estava ali na cruz do Calvário, irmãos, Ele estava na pior das condições que um homem poderia estar. Numa condição de maldito, numa condição de humilhação, numa condição de vergonha. Aí Jesus Cristo faz algumas citações, irmãos, que talvez você nunca tenha reparado nessas citações, mas Jesus Cristo, Ele diz assim: eu tenho sede. Aí vem um guarda, embebe uma esponja em vinagre, coloca na boca de Jesus. Mas Jesus Cristo ele não estava se referindo a uma sede natural, mas sim uma sede espiritual. Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Veja que Jesus Cristo mostra que a comunhão com o Pai havia sido rompida. Por quê? Porque ele nunca tinha chamado Deus de Deus, mas sim Deus de Pai. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus Cristo expira
morre fisicamente. Antes de morrer, Jesus Cristo ele disse numa declaração de fé: Pai, eu entrego a Ti agora o meu espírito. Ele expira. E eu imagino o inferno todo vibrando. Conseguimos. Matamos aquele justo. Preste bem atenção, irmão, Jesus foi colocado no madeiro como culpado. Jesus Cristo ele teve que ir para o lugar dos culpados. Era o lugar pelo qual nós estávamos destinados a ir. Jesus Cristo vai, irmãos, para as partes mais baixas da terra. Jesus Cristo vai, irmãos, para um lugar chamado região dos mortos. Quando estava vivo, Jesus Cristo chegou até a dizer assim, ó, assim como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Lá foi Jesus Cristo, irmãos, para as partes mais baixas da terra. Aí foi que o inferno festejou mesmo. 3 dias de carnaval, era festa. Os demônios festejando. Mas Paulo disse em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Era impossível que o homem que tivesse obedecido ao Pai plenamente permanecesse naquela condição. Primeiro dia, festa. Segundo dia, festa. Terceiro dia. Os alicerces do inferno começam a tremer. E eu imagino os demônios confusos. O que está acontecendo aqui? E um perguntando para o outro, rapaz, foi tu que provocou isso? E o outro dizendo, não, eu acho que foi aquele justo ali, tem algo a ver com aquele ali. Deus ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos. A concentração máxima do poder de Deus opera ressuscitando Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz estava numa condição de derrota, de maldito, de humilhação. Cabisbaixo. Mas quando Deus ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês já assistiram aquele filme Matrix? Tem um momento que Neo recebe uns tiros, não é? Já no finalzinho do filme, não é? Daqueles agentes. E aqueles agentes começam a festejar pensando que tinham matado Neo, não é? Daqui a pouco Neo se levanta, ergue a cabeça e começa a ver debaixo de uma perspectiva diferente. Ele levantou a cabeça com autoridade. Assim foi no inferno, irmãos. Quando Deus ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Jesus Cristo que estava assim, cabisbaixo, entristecido, angustiado, daqui a pouco. Imagina o diabo e os demônios como ficaram. Eu imagino Jesus Cristo se aproximando do diabo e ordenando a ele, passe para cá a chave. Apocalipse no capítulo 1, no verso 18, salvo engano, na visão que João tem de Jesus Cristo já glorificado, Jesus Cristo diz assim, eu sou aquele que estive morto, mas eu vivo pelos séculos dos séculos. E tenho em minha mão as chaves da morte e do inferno. O diabo perdeu a chave até da sua própria casa. Passa a chave para cá. Eu imagino o diabo se fazendo de doido. Que chave? Que chave? Que chave é essa? Passe para cá a chave, rapaz. De um modo legal eu conquistei isso. O diabo tem que passar.
Aí Jesus olhando para o diabo ainda, eu fico imaginando, irmãos, essa cena. Jesus ordenando para o diabo, passe para cá o documento que legalmente diz que toda a humanidade te pertence. A Bíblia nos diz em Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, que havia um escrito de dívida contra nós. Eu imagino o diabo, documento? Que documento? Passe para cá o documento. Irmão, sabe o que estava escrito naquele documento? Pecador, enfermo, pobre, miserável, condenado, triste, fraco, ansioso, preocupado, morto. Passe para cá. O diabo passou para Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele riscou o escrito de dívida. Nasceu uma nova realidade. Justo, santo, alegre, forte, próspero, rico, vivo. Jesus Cristo humilhou Satanás e os seus demônios. Oh, aleluia! A Bíblia nos diz que ele expôs eles publicamente, deles triunfou na cruz. Mas eu quero te dizer, irmãos, que Jesus Cristo ainda não tinha concluído o plano do Pai. Ah, ele foi manifestado em carne. Ele foi justificado em espírito, porque o Pai tirou de uma condição de morto, de pecado. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que ele foi visto pelos anjos. Uau! Haveria um dado momento em que Jesus Cristo, ele iria se apresentar diante da pessoa de Deus. Deixa o seu dedinho aí em 1 Timóteo, capítulo 3, e vai comigo lá para Romanos, por favor. No capítulo 8. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8. Olha o que, irmãos, está escrito em alguns versículos. Vamos ler aqui. Verso 1. Paulo escreveu assim: portanto, agora, diga comigo, agora. Agora quando? Neste tempo, nesta nova aliança. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, aqueles que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos ler até aqui. Por enquanto. No passado, irmãos, o homem vivia debaixo de condenação. Existia uma lei que mostrava que o homem estava errado diante de Deus. Deus, como eu falei anteriormente, não poderia, irmão, se comunicar plenamente com o homem. Deus arrumou um meio de, antes de Cristo chegar, ele poder influenciar, afetar a vida do homem de alguma forma. Por isso Deus ordenou a Moisés a construção de um lugar físico chamado tabernáculo. Sabe onde a presença de Deus estava, irmãos, desse tabernáculo? Na parte mais profunda daquele tabernáculo chamado Santíssimo Lugar, onde somente uma qualidade de homem chamado sumo sacerdote poderia uma vez por ano adentrar naquele lugar.
e apresentaram um sangue de um animal inocente, diante da presença de Deus, diante daquela arca. Quando aquele homem, irmãos, apresentava aquele sangue, sendo aprovado por Deus, Deus se manifestava. Mas tudo isso era tipificação do que aconteceria. Tudo no passado, tudo no Velho Testamento apontava para a realidade que estamos vivendo hoje. O homem na época era condenado, agora nenhuma condenação há. A Bíblia nos diz, irmãos, em Hebreus... você vai ter que ler comigo, deixa o dedinho aí em Romanos. E vamos aqui em Hebreus para eu te mostrar uma coisa. Hebreus capítulo 9. Aleluia! Hebreus 9, veja comigo aqui, irmãos, a partir do verso 10. Hebreus 9, 10 diz assim, ou melhor, 11, Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus Cristo, ele se tornou o sumo sacerdote supremo da humanidade. Aquele que foi apresentar diante do Pai o seu próprio sangue. Não era sangue de animais, era o seu próprio sangue. Deus ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos, dá vida a ele na casa do diabo. Jesus Cristo toma a chave da morte e do inferno das mãos do diabo, rasga aquele escrito de dívida, e agora Jesus Cristo, para cumprir plenamente o plano de Deus, tem que se apresentar diante da presença de Deus e apresentar o seu sangue. Alguns creem que Jesus apresentou, outros creem que Jesus não apresentou, mas eu imagino que Jesus Cristo ele tenha realmente apresentado o seu sangue diante de Deus. Em Salmos de número 24, a gente vai ler daqui a pouco. Primeiro vamos ler Romanos capítulo 8. Alguns versículos, volta lá para Romanos capítulo 8. Em Salmos de número 24, irmãos, tem uma verdade poderosa que eu quero que você entenda essa noite. Antes de lermos Salmos capítulo 24, vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versos 29. A Bíblia diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, e a Bíblia está se referindo a nós, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Aleluia! A Bíblia nos diz naquele texto de 1 Timóteo 3,16 que nós lemos, que Jesus foi justificado em espírito. Eu quero que você entenda que na visão de Deus, irmãos, quando Jesus Cristo se misturou com a humanidade, quando Jesus Cristo ele foi crucificado, na mente de Deus, toda a humanidade estava sendo crucificada com ele. Quando Jesus Cristo estava morrendo, na mente de Deus, toda a humanidade estava morrendo com ele. Quando Jesus Cristo, irmãos, ele foi sepultado, foi para as partes mais baixas da terra, toda a humanidade estava sendo sepultada juntamente com ele. Mas quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, toda a humanidade, irmãos, estava sendo ressuscitada juntamente com ele. Uau! Então quer dizer, toda a humanidade, irmãos, foi justificada. Não está mais debaixo de condenação. Aí Jesus Cristo vai e se apresenta para o Pai. Agora eu quero que você vá comigo lá para Salmos de número 24. Você não se importa de ler a Bíblia um pouquinho, né? Olha os crentes de Bereia, hein? Olha os crentes de Bereia. Jesus Cristo foi visto pelos anjos e foi recebido na glória. Salmos de número 24, irmãos, a partir do verso 3, diz assim, ó, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Minha pergunta para você, de quem a Bíblia está falando, irmãos? A Bíblia está falando a respeito de Jesus. Somente ele, na qualidade de sem pecado, poderia se apresentar diante do Pai, ou estar no lugar mais alto da adoração, ou no lugar santo. Só que o bom é que em versículos posteriores, vamos perceber, irmãos, que Deus não colocou Jesus Cristo numa qualidade de exclusivo nesse sentido. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, no verso 6, esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. A partir do verso 7, irmãos, dentro do contexto, existe uma passagem curiosa. Porque a Bíblia diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Sabe o que eu imagino, irmãos? Porque a Bíblia nos diz que quando o homem pecou, Deus tirou o homem do jardim do Éden e colocou ali, nas portas daquele jardim, que era o jardim da presença de Deus, 2 querubins da guarda, guardando o acesso à presença de Deus. E uma espada que se revolvia por todos os lados, flamejando. Jesus Cristo, ele se apresenta, irmãos, diante do Pai. Só que antes de Jesus Cristo ver o Pai, tinha 2 querubins lá. Aí um homem de carne e osso, com um corpo diferenciado, vai se aproximando da presença de Deus. Aí os anjos olham para aquilo, os 2 querubins, um olha para o outro assim, e diz assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças, viu? Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o rei. No verso seguinte, aí o outro responde, pergunta, né? Que rei é esse? Quem é o rei da glória? Aí o de cá diz assim, na minha versão, tá sabendo não, rapaz? Este aí, ó, o Deus forte e poderoso, Deus poderoso nas batalhas, Ele é o rei da glória, abre espaço aí, abre caminho, deixa eu passar! Aí Jesus Cristo, irmãos, vai diante do Pai, como o sumo sacerdote fazia, apresentando seu sangue, e eu imagino o Pai avaliando aquele sangue assim, dizendo, vale mais do que os sangues de animais que eram sacrificados antes. Esse é um sangue sem mancha, sem defeito. Você tem autoridade, como diz no Nordeste, você tem moral. Senta aqui do meu lado. Aí lá vai Jesus Cristo. Se senta do lado do Pai. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai. Só que eu imagino uma conversa do Pai com Jesus, irmãos. Jesus dizendo assim para o Pai, Pai, o Senhor me enviou sozinho, não foi? Aí o Pai respondendo, foi. Aí Jesus diz assim, só que eu voltei acompanhado. Eu voltei com a turma aí. Aí eu imagino o Pai dizendo assim, realmente, é justo. Todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício, que creem nesse sangue puro derramado, eles serão banhados por esse sangue e terão acesso à minha presença como você teve agora. Eu vou dar até um bônus para eles, eles vão se sentar do meu lado, como você se sentou. Aleluia! Efésios capítulo 2, do verso 6, diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E Ele nos fez assentar. O Pai nos fez assentar à sua destra no céu. Qual é o seu lugar, irmãos, no reino do Espírito? Eu vou te dizer uma coisa, fisicamente você está aqui na minha frente. Espiritualmente, você está lá. Aí minha pergunta para você, o que é uma pressãozinha? O que é uma circunstanciazinha diante disso? O que é uma faltinha, uma doençazinha? A gente muitas vezes se acha um nadinha, né? Mas o que é um mundinho, um pecadinho? Não é nada se comparado àquilo que Deus fez com você. Nós estamos acima de todas as coisas, irmãos. Principados, potestades, domínio, poder, autoridade, todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Nada destas coisas, irmãos, que tentam te afligir, são párias para você, irmãos. Jesus Cristo reduziu o diabo e os demônios a nada. Antigamente o diabo tinha domínio sobre nós, irmãos. Hoje recebemos poder para dominarmos o diabo. Aleluia! Temos poder para dominá-lo. Ele não deve mais controlar a nossa vida, irmãos.
Quando nós entendemos quem somos, o que temos, o que nós podemos em Cristo, nós fazemos como Jesus, quando ele foi ressuscitado. Estávamos assim, ó. Aí entendemos. Como é que é, diabo? Como é que é, demônios? Como é que é? Maior é aquele que está em mim. Pode vir quente, diabo, porque eu estou fervendo com essa revelação. Eu estou fervendo com esse entendimento. Praga nenhuma chegará à minha tenda, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito. Eu não serei atingido. Eu estou na presença de Deus. Nenhuma condenação há. O diabo não vai mais esfregar o dedo imundo dele na sua cara, trazendo culpa, trazendo condenação para você, dizendo que você não é. Você entendendo essas verdades, você chama o diabo para conversa, no bom sentido, diz assim, ó diabo, deixa eu te mostrar aqui o que eu sou. Eu sou filho de Deus. Olha o que eu sou. Eu sou curado. Olha o que eu sou. Eu sou rico. Olha o que eu sou. Eu sou próspero. Olha o que eu sou aqui. Olha, deixa eu te informar o que eu tenho. Eu não tenho qualquer coisa não, eu tenho uma herançazinha, viu? É a herança do pai, a herança que o pai me deu. Eu tenho poder. Eu tenho autoridade. Eu tenho um nome que está acima de todo nome. Deixa eu te mostrar o que eu posso. Eu posso todas as coisas nele. Eu posso todas as coisas nele. Nada pode me parar. Nada pode me deter. Eu sou igreja triunfante. Eu sou igreja vitoriosa. Ha, ha, ha. Romanos 8, continuando, Paulo diz, que diremos, pois, estas coisas, se o gigantão é por mim? Se esse poder está em mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou, por mim, como ele não me dará, juntamente com ele, todas as coisas. Aleluia. Pergunta para o teu vizinho, o que você precisa? Diz para ele, está tudo aí. 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 Cura está aí. Provisão está aí. Alegria está aí. Força está aí. Paz está aí. Ha, 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 ha. Eu não serei mais escravo. Eu sou livre. Eu sou livre. O diabo fazia assim com você, meu querido. Ele pisava em você, te fazendo sofrer. Quando a gente entende isso, a posição se inverte. Espera aí, diabo. Na oração do apóstolo Paulo, a Bíblia nos diz, irmãos, que ele sujeitou todas as coisas embaixo dos seus pés. Sabe onde é que está o diabo, irmãos? Está debaixo dos seus pés. Ele está aqui, irmãos, ele está aqui. Se tem situações pulando em cima de você, te sufocando, te pressionando, inverte essa posição. Pula em cima dela. Se levanta não. Senão eu vou pular em cima de você. Se levanta não, diabo, eu vou pular em cima de você. Eu vejo o diabo se tremendo, irmãos, o inferno todo se tremendo. Porque eles estão entendendo que você está entendendo. Eles estão entendendo que você está entendendo. Eita, ele está entendendo. Acabou agora a nossa liberdade. Acabou. Acabou agora o nosso domínio. Acabou hoje.
Diz para o teu vizinho aí, acabou hoje. Diz para ele, um novo tempo se inicia na sua vida. Tempo de domínio, tempo de autoridade, tempo do conhecimento, tempo da glória, tempo do poder, tempo da graça, tempo do favor de Deus, tempo de avanço, tempo de progresso, tempo de sucesso. Eu quero mais é que o diabo se lasque, irmãos. Ele me perdeu. Eu não estou nem aí para ele. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora você está entendendo, irmãos, o poder que existe dentro de você. Agora você está entendendo o processo que aconteceu para que você tivesse o que você tem. Para que você fosse quem você é. Para que você pudesse o que você pode. Não tem, amados, como não celebrarmos, não festejarmos diante dessas verdades. O diabo, irmãos, quer nos conduzir para a vida que nós tínhamos do passado, sabe, irmãos, de derrota, ou pelo menos quer nos manter assim. Mas nós não fomos criados por Deus para isso. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas por meio de Cristo. Você vai progredir, meu querido. Você vai crescer. Você vai avançar, meu querido. Nada vai mais te parar. Eu não sei contar você, eu quero dançar, eu quero celebrar, viu, irmãos? O diabo me perdeu e eu sou livre. Eu sou livre dele, eu sou livre das garras dele, livre dos argumentos dele. A verdade liberta, o conhecimento dessa verdade liberta, irmãos. Ela me libertou, ela liberta você. Você pode viver dias de alegria, você pode viver dias felizes aqui nessa terra, irmãos. Quem vai rir por último é você, não vai ser o diabo. Quando essas coisas, esses problemas, essas circunstâncias se levantar diante de você, você tem que olhar para elas com desdém, assim como Deus faz com seus inimigos. Tiago falou hoje de manhã, irmãos, a respeito de Salmos, capítulo 23, que o Senhor prepara uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos. A gente comendo do banquete do Pai. O Pai dizendo, você não tem nada, lá está o pudim da provisão, e você, ó. Você provando da abundância do Pai. Comendo das iguarias que o Pai te oferece. Você foi chamado à mesa. Você foi chamado à comunhão com Deus, irmãos. Pastor, eu vou rir do diabo. Ria do diabo, irmãos. Ele passou muito tempo rindo de você. Quando o conhecimento chega, começa a rir dele. Eu sei quem eu sou agora, diabo. Eu sei o que eu tenho. Eu sei a vida que existe dentro de mim. Você não é páreo para mim. Aqui, ó, o banquete do Pai, ó. Você me perdeu. Crente tem que agir assim, irmãos. Não temendo mesmo. Mas partindo para cima. E avançando em Deus. Eu quero cantar com você. Porque o que eu tinha que compartilhar, eu compartilhei. Agora, pelo Espírito, eu vou dizer algo aqui, irmãos. Algo específico para algumas pessoas aqui. Tem pessoas que precisam romper nesse conhecimento aqui, essa noite. Tem pessoas que têm sido escravos do medo, têm sido escravos da tristeza, têm sido escravos da miséria. Escravos de doenças. Mas é o dia de você romper hoje. E sabe como você rompe? Crendo naquilo que Deus diz a seu respeito. Crendo. E como é que você demonstra crer? Se posicionando nisso. Nem que seja começar falando. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sou isso. E eu incentivo e encorajo você, se você tiver algum sintoma no seu corpo, você fazer aquilo que você não podia fazer. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Diabo, você me perdeu.
Ou se o Espírito trouxer uma direção para fazer alguma coisa, não hesite em fazer, faça. Porque nisso estará a sua liberdade. A Bíblia nos diz que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Espírito que operou o poder de Deus lá na casa do diabo, ele pode operar o poder de Deus em você, porque ele habita em você. Se você segue, irmãos, uma inspiração do Espírito, o fluxo do Espírito, irmãos, o poder do Pai, esse poder da ressurreição que reside em você, se manifesta em você. Ele se manifesta nos seus sentimentos, ele se manifesta nas suas emoções, ele se manifesta no seu corpo mortal, ele se manifesta nas suas finanças, ele se manifesta na sua família, ele se manifesta em cada área da sua vida. Basta que você creia e se posicione nisso. Eu te digo, irmãos, expressão de vitorioso não é essa de cara murcha assim. Não é de cabisbaixo. Expressão de vitorioso é cabeça erguida, feito que Jesus fez. Expressão de vitorioso, expressão de ousadia, expressão de autoridade. Você pode olhar para o diabo e dizer assim: diabo, aqui não mais na minha vida. Eu te digo, querido, isso não depende do pastor, do ministro, isso depende de você. É um posicionamento pessoal, é o que você tem que fazer hoje. E prepare-se para uma mudança extraordinária acontecer com você. Porque de hoje para daqui a pouco, tanta coisa pode acontecer com você. De hoje para daqui, de agora para daqui a pouco, né? De hoje para daqui a pouco. De agora para daqui a pouco. Ainda hoje, coisas podem acontecer com você. Milagres podem acontecer com você, irmão. Então a gente vai celebrar. E você com alegria, com ousadia, vai tomar uma postura de vitorioso, de triunfante. Aleluia! Você faz parte da igreja? Você é detentora do poder de Deus. Você é detentor do poder de Deus. Fica de pé um pouquinho.